Agora eu vou-vos falar sobre finanças e segredos sobre finanças. Aquele clipe é baseado exatamente neste livro e eu aconselho você a estudar porque Deus é um Deus de milagres e Deus quer o melhor para si. Deus não é contra a pessoa viver em prosperidade, em vitória, sucesso. É antes, pelo contrário, ele é contra dívidas, aperto financeiro, fome, escassez, tudo isso. E há uma palavra, eu hoje vou falar sobre o Deus que multiplica pães e peixes, o Deus que faz milagres desta natureza. Então, aqui em 2 Coríntios 8:9, diz que já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Veja só o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz que já sabeis a graça, que é um favor que não merecemos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, claro, Ele é o Criador dos céus e da terra, da prata, do ouro, do petróleo, tudo. Por amor de nós, se fez homem. Nasceu numa manjedoura, sem absolutamente nada. Veio sem nada. Nem com proteção dos anjos. Para ser o quê? O nosso substituto. E quando Ele foi à cruz, Ele foi lá para cravar os nossos problemas, pobreza, doenças e pecado. Há muita gente que brinca, o pecado ainda já não se usa isso, já não se fala. Bem, o pecado é veneno. O pecado destrói a pessoa que o pratica. O pecado é um vírus. E, portanto, quando Deus nos perdoa esse pecado, Ele retira esse veneno e então a gente passa a ter sucesso. Mas Jesus fez mais do que isso. Jesus foi à cruz de propósito, sabendo que ia sofrer vexame, vergonha, sofrimento físico, ia derramar o seu sangue para comprar a nossa vida. E depois ele foi ao inferno, que é uma prisão, e ele lutou contra o diabo e o venceu. E então, esse é o Jesus que depois ressuscitou e ainda esteve aqui 40 dias e 40 noites e foi para o céu. E comissionou os seus discípulos a pregar o Evangelho, a ensinar as verdades de Jesus. Jesus não veio à Terra apenas para fazer isso, também veio fazer outras coisas, como, por exemplo, a ensinar-nos como é que podemos viver aqui nesse planeta que está em guerra, viver com sucesso. Como é que então podemos fazer? Andando com Ele, não é? Sendo amigo dele e não sendo amigo dos inimigos de Deus, e andando no caminho dele. Jesus até disse, larga o caminho que leva à perdição, mas estreito e apertado o que leva à salvação e à vida mesmo. O diabo é que veio para matar, para roubar, para destruir, mas Jesus veio para nos dar vida. E, portanto, se você que está a ouvir-nos, mas eu estou muito mal, eu estou a passar mal, não sei o que é que vai acontecer. Então, é como eu já disse desde o início, volte-se para Deus. Mais daqui a bocado eu vou orar para que você também entregue a sua vida a Jesus, comece a andar com Ele, depois você telefona para um desses números para marcar um aconselhamento pastoral. Como é o WhatsApp? Qual é o outro número? O S e o outro é qual? O WhatsApp não se paga, não é? É só a internet. E você vai ser aconselhado, vai ser guiado por um bispo, por um pastor, mesmo que seja à distância, e você também vai vencer. Agora, na área financeira, é muito importante, não é? Todos vivemos e com necessidades financeiras. Então, Ele é um Deus que faz milagres financeiros. Vamos ver uma história que vem em Lucas 9 e que, tenho aqui na Bíblia, Lucas 9, do versículo 11 em diante. Então Jesus estava aqui na terra e a multidão foi atrás dele e ele
parou para falar de Deus, das coisas de Deus, do fim do mundo e tudo isso. Então, como ele falou muito tempo, as pessoas estavam todas à volta dele, já era tarde, e alguém disse que era melhor despedir a multidão, porque aqui não há com que comer nem agasalhar, então eles têm que ir arranjar comida por aí. Mas Jesus disse assim: olha, dai-lhes vocês de comer. Eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Os discípulos só tinham 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Na altura não se contavam nem as crianças nem as mulheres. Então os historiadores dizem que deviam lá estar umas 15.000 ou mais pessoas. Então 5 pães e 2 peixes mal dá para 1 ou 2 ou 3 pessoas, quanto mais agora para tanta gente. Mas Jesus não disse: bem, vão lá comprar pão. Não, ele disse: olha, assentem-se em grupos de 50. E fizeram isso. Depois pegou nos 5 pães e 2 peixes e Jesus começou a parti-los e a abençoá-los, a falar vida. E dava aos seus discípulos para dar de comer ao povo. Sabe o que aconteceu? Por mais que Jesus repartisse o pão e o peixe, não acabava, nem pão, nem peixe. Será que Deus ainda faz isso hoje? Faz. Já vi isso muitas vezes até. Como é que Deus faz? Não sei. Eu não sou Deus. Só sei que Ele faz. Então, diz que toda a gente comeu quanto quis, todos se saciaram. Quer dizer que não foi uma migalha. Todos comeram quanto quiseram. E depois, Jesus mandou recolher o que sobejou. E sabe o que é que sobejou? 12 cestos cheios dos pedaços. Ou seja, Jesus começou com muito pouco. E acabou, depois de dar de comer a toda a gente, acabou com muito. Cestos cheios. Porquê? Porque é como Jesus diz em Lucas 6,38. Dai, ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. É isso que Deus faz. Isto é uma lei de Deus. Deus, e você que já conhece esta lei, nunca se canse de ouvir, porque fé vem por ouvir e ouvir, e fé casta-se. A lei de Deus quanto à área financeira é que nós temos que semear finanças para colher finanças. Tudo funciona assim. Tudo funciona com base na agricultura. E funciona para crentes e descrentes. Funciona hoje, amanhã, quando Deus fizer tudo de novo, novos céus, nova terra, e sempre funcionou para trás, e Deus também funciona assim. É uma lei universal de Deus. A ver? Cada semente tem que ser semeada para produzir segundo a sua espécie. Então, dinheiro também funciona assim. Por isso Jesus, em Lucas 6,38, para dar um exemplo, diz: dai, ser-vos-á dado. Semeia primeiro, colherás depois. A ver? Ao princípio, na nossa igreja, as pessoas dizem assim: peça lá a Deus para me dar dinheiro, quando eu tiver dinheiro até vou ajudar a igreja. Eu explicava. A igreja não precisa que você ajude. Precisa, mas não é assim que funciona. Você não pode dizer: oh Deus, dá-me primeiro, depois eu vou pôr a semente na terra. Você não faz isso até. Oh terra, dá-me lá a colheita, que depois de me dar a colheita eu ponho aqui a semente. É ao contrário. Eu tenho que semear primeiro para colher depois. Mas eu estou muito mal, eu passo fome, tenho pouco, então se eu vou dar, fico menos. Bem, se é assim que você acredita, não vale a pena ouvir a Deus, porque Ele não diz assim, está a ver? Ele diz o contrário. Ele diz que eu sou o caminho. Lá fora, pessoas também dizem que é o caminho, mas não são. O governo diz: este é o caminho, mas é mentira, porque a gente está a ver que não dá certo.
Eles também dizem, nós é que temos a verdade. Também é mentira, porque eles só dizem mentiras. Quem diz a verdade é Jesus. E a prova está aqui, ainda hoje, isto funciona. Funciona porque Deus é fiel. Ele não é um homem para mentir. Então, quando a pessoa decide usar as leis de Deus, de semear para colher, então o que vai acontecer é um milagre financeiro. Foi isso que sucedeu aqui, está a ver? Eu gosto muito das histórias da Bíblia, porque quando eu me converti, eu era, e claro ainda sou, engenheiro civil, especializado em pontes e estruturas especiais. Então, quando eu me converti, pensei, bem, eu penso que se calhar Deus quer que eu seja como aqui os irmãos da igreja, todos cheios de aleluias e assim dizeres assim muito engraçados. E pensava que não há lógica na Bíblia, não há lógica em Deus, que é por acaso, sabe-se lá como. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, depois até fui para a escola bíblica, eu fiquei maravilhado. Afinal, Deus é um Deus cheio de lógica, é o Criador de tudo. Ele tem as leis na mão, Ele é que as fez, Ele é que sabe como é que funciona. Então, se nós descobrirmos essas leis, que estão na Bíblia, se nós as aplicarmos, funcionam. Então, quando Ele disse assim, dai vocês de comer a esta multidão, os discípulos disseram, mas a gente não tem nada, só temos 5 pães e 2 peixes. Ok, dá cá isso. E Jesus o que é que fez? Pegou nesse pouco e multiplicou, e multiplicou, e multiplicou. E deu de comer a toda a gente. E ainda sobrou. Há uma outra passagem da Bíblia que diz que era um miúdo que tinha isso. E depois de ele dar os pães e os peixes a Jesus, e com isso Jesus alimentou as pessoas, ele recebeu recebeu cestos cheios, 12 cestos cheios. Portanto, dai seres a dado. Está a ver? É Deus que, quando nós damos para a igreja, que é o solo adequado, Deus faz com que muitas pessoas conheçam Jesus. E hoje, com a internet, com satélites, com televisões, já não há fronteiras, não é? Então, esse é o Deus verdadeiro. Mas, quando nós damos, nós não ficamos sem esse dinheiro, porque Deus multiplica esse dinheiro como sementes. Se você for comprar sapatos, você paga os sapatos e não vai ter retorno. Se for para pagar os impostos, que aí é mesmo obrigatório, você não vai ter retorno. Mas se você der para Deus, vai ter retorno. Vai ter boa medida, recalcada, sacudida. É assim que você vai sair da crise, se ainda é uma pessoa que está sem conhecer Deus ou que está nos primeiros passos da sua vida com Deus. Este é o caminho. E olha que desde a pandemia que o nosso povo, não é? A nossa igreja, estamos em tantos países, se lembraram desta verdade, semearam mesmo quando tinham as lojas fechadas, muitos perderam o emprego, mas não lhes faltou nada. Porquê? Não é porque nós somos os campeões, é porque o campeão, que é Jesus, Ele está connosco quando nós fazemos o que Ele diz. E agora, vou convidar aqui o time para tocar um hino. E se você hoje ainda não semeou, semeie agora mesmo. Prepara uma semente, estica a sua fé. Não dê restos, dê o seu melhor. E vai ver como Deus é fiel. E vai multiplicar boa medida, recalcada, sacudida. Aleluia! Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa,
e as obras das tuas mãos. Se escutares a sua palavra para fazer, dai, ser-vos a dado. Boa medida. Aleluia. Tendo o seu braço sobre mim, que eu vou orar por si, para que você seja vitorioso na sua vida financeira. Senhor, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que supre todas as nossas necessidades sempre acima daquilo que pensamos ou pedimos. Eu ordeno a bênção sobre todas essas pessoas que estão a semear de acordo com a Tua palavra. Amém, amém. Dai, ser-vos a dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos a dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos a dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos a dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada.